Fala Tegrano, fala Tegrana. Bom dia. Eu sou o Polis e hoje eu vou compartilhar com você, no nosso Inspirar a Semana, o planejamento, a ferramenta para fazer planejamento pessoal que eu utilizo. Nós elegemos para este ano significado naquilo que se faz, significado no trabalho. E nós traduzimos isso como espiritualidade nos negócios. Até representamos pela cor violeta, né, essa transmutação, ou seja, a gente colocar significado no que a gente faz. Porém, essa ferramenta ela estende isso para a questão total, para toda pessoa, né, não só para a questão profissional. Então, o primeiro passo dessa planilha, dessa ferramenta aqui, é você definir o que é o seu propósito. E aí você pode estar falando assim, poxa, Polis, mas eu ainda não sei qual que é o meu propósito, eu não tenho essa visão. Natural, não tem problema. Agora, primeiro ponto é ter a consciência de que todos nós somos únicos. Nós temos dons, talentos e habilidades que nos fazem únicos nessa vida aqui, nesse planeta. E quando nós fomos feitos com esse conjunto, nós temos um objetivo de tornar a vida das pessoas com que a gente convive melhor. Se você fazer como se você tivesse um administrador da sua vida, uma câmera que ficasse te filmando todo o tempo, e você assistisse a esse vídeo desta câmera, você, desde que você se conhece por gente, desde pequenininho, você vai se ver fazendo coisas, tendo determinados comportamentos que no meio que você relaciona com seus pais, seus amigos, seus familiares, faz com que a vida dessas pessoas seja melhor, seja mais divertido, seja mais cuidadoso. Então, aquilo que você faz de forma natural e nem percebe é um forte candidato para você ter o seu propósito descoberto. A notícia boa é que todos nós temos um propósito. O nosso trabalho é descobrir que propósito é esse. Mas nós temos uma forma mais simples da gente começar a trabalhar a descoberta desse propósito. O primeiro ponto é declarar um verbo que declare a sua intenção para com todas as pessoas com que você convive. Então, eu coloquei alguns exemplos de verbos para representar isso daqui. Ó. Veja só. Verbo cuidar, educar, respeitar, ensinar, acolher, inspirar, criar, conectar, humanizar, propositar. Aqui você vê que em Sorocaba é bem forte o ar, né? Propositar, significar, pacificar, evoluir, superar e fortalecer. Mas pode ser qualquer outro verbo. O importante é o seguinte, se você estiver conectado com esse verbo, essa sua intenção, todas as pessoas com quem você se relaciona, no trabalho, em casa, na rua, esse verbo ele vai te representar. E se você voltar naquele administrador da sua vida, aquela câmera que te filma, e você olhar para esse filme, você vai ver que aquele verbo está presente. Então, mais importante do que saber qual é o melhor verbo, ou definir de forma clara o seu propósito, é escolher um. Escolha um verbo que represente a sua intenção perante a vida e caminha com ele. Naturalmente, pelo fato de você ter esse verbo declarado, esse propósito, essa semente de intenção que você tem, você vai estar mais atento. E esse administrador da sua vida, ele vai te dar sinais de qual é o melhor verbo para ser alterado ou continuar com esse mesmo. Bom, uma vez que você tenha declarado esse verbo, essa intenção que vai trazer para você esse norte do que é o seu propósito, você vai começar a olhar com esse olhar, né, esse administrador da sua vida, olhar para ele, e desse ponto de vista, como que a sua intenção, o seu verbo, ele vai se encaixar nos 5 eixos que a gente está usando aqui para classificar a nossa vida. Quais são esses eixos? O eixo pessoal, o eixo familiar, o eixo profissional, os eixos dos relacionamentos e o eixo espiritual. Dentro de cada um desses eixos, você vai ter as categorias, que por sinal o eixo pessoal é o que mais tem categorias, né? Categorias alimentação, exercícios físicos, corpo, finanças, educação, lazer. Se a gente olhar para o segundo eixo, o eixo familiar, nós colocamos aqui as categorias família e cônjuge. No eixo profissional, nós temos as categorias empresa e trabalho. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
No eixo relacionamentos, amigos e desafetos. E no eixo espiritual, Deus, a relação com Deus, e que práticas espirituais vão estar presentes aí no decorrer do ano. Tá bom? Então essa é uma visão geral, em que você tem um verbo que representa a sua intenção, uma fagulha do que é o seu propósito, defina um, escolha um, não tenha medo de escolher um, é melhor do que você escolher o errado, é pior do que escolher errado você não ter um, então defina um, essa é a sua intenção. Olhando para esses eixos e essas categorias, a gente começa a pensar quais são as ações que nós vamos elencar para essas frentes. Então, na ação, você precisa ser bastante específico. O que você vai fazer, onde, se vai ter mais alguém presente para fazer isso, com que frequência. Deixa bem claro, você pode usar até aquela metodologia do 5W2H. Então eu peguei um exemplo aqui, ó, alimentação. Alimentar-me prioritariamente com alimentos que venham direto da natureza, evitando qualquer tipo de alimento processado. Então, por exemplo, álcool, refrigerante, doces, embutidos, de forma contínua eu vou evitá-los. Eu não quero que eles sejam presentes na minha vida. Agora, uma vez que eu escrevo essa ação, eu preciso entender ou definir qual é a relação que isso traz com o meu propósito. Então, eu coloquei aqui, ó, se eu me alimentar dessa forma, eu conecto com o meu propósito, porque é um exercício diário, contínuo de autoconhecimento. A alimentação a gente tem a todo momento, né? A gente se alimenta várias vezes ao dia. E se a gente não está atento, fatalmente a gente vai acabar alimentando com coisas que não necessariamente são as melhores para nós. E se a gente fica no piloto automático, aí sim que a ansiedade leva a gente a comer mais do que precisa, a comer as coisas erradas. Então, a partir do momento que eu tenho uma intenção, no meu caso, o meu verbo que me representa é despertar. Então, a partir do momento que eu estou atento com a alimentação minha, eu estou desperto, portanto, isso se conecta, a ação se conecta com o meu propósito. E aí, não adianta nada eu vir no primeiro dia, nas primeiras semanas do ano, escrever tudo isso, e eu não fazer uma análise, uma avaliação se aquilo que eu estou colocando realmente está acontecendo. Então, com uma frequência mínima de mensal, ou seja, uma vez por mês, mas idealmente, uma vez por semana, você vai passar por cada uma dessas ações que você elegeu e vai verificar de uma forma, é muito mais percepção, se aquilo que você colocou como ação está sendo incorporado no dia a dia. Então, quando você for fazer essa análise, foca sempre nas conquistas em relação à ação, não nas faltas. Então, por exemplo, essa semana eu consegui manter essa minha atenção em comer bem por 5 dias. Eu tenho uma semana de 7 dias, 2 dias eu falhei. Eu poderia ter colocado aqui assim, essa semana eu falhei 2 dias. Essa é a visão de falta, de escassez. Agora, se você olhar pelo ponto de vista de, olha, eu consegui por 5 dias me alimentar bem, é muito mais, do ponto de vista de sensação de completude, de achievement, de alcançar, é muito melhor. Mesmo que você tivesse feito menos, vamos supor assim, ó, essa semana eu consegui manter a sua atenção por 2 dias só. De 7, só 2. Excelente. Porque antes você nem estava atento a isso. Agora você já conseguiu fazer uma avaliação. Então, a mesma coisa para exercícios físicos. Então, qual é a ação que você vai fazer na questão de exercícios físicos? Olha, eu quero fazer exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana, numa intensidade mínima. Não quero me esforçar muito para não me lesionar. Ou não, pode até colocar de uma forma bem clara, quero me exercitar todos os dias, sendo que 2 dias da semana da forma mais intensa possível. Importante aqui é você colocar alguma coisa que você se consiga perceber fazendo. Você olha e fala assim, não, isso aqui eu consigo fazer. É viável, eu consigo me olhar, isso aqui dá para fazer. Então não precisa puxar muita régua. O mais importante é você colocar algo que você se sinta bem fazendo do que colocar metas utópicas, né? Ações que não vai te levar, você não vai conseguir sustentar durante o ano. Corpo. Por exemplo, na questão do corpo, você pode colocar a questão você se olhar no espelho e como satisfeito você está com o seu corpo. Inclusive com as vestimentas, você pode falar, não, eu quero cuidar melhor do meu corpo, cuidar melhor da minha pele, tá mais... lembre-se que você tem sempre um propósito de tornar a vida do outro melhor.
Então, até a aparência, o cheiro, o formato da silhueta, não que você tem que ficar, não é questão de vaidade, mas você pensando como que isso afeta a vida do outro. Porque propósito é aquele que torna a vida do outro melhor. Então, tem a ver com isso. Na parte de finanças, mesma coisa. Todo objetivo aqui é a gente buscar equilíbrio entre as coisas. Se eu coloco metas que são muito inatingíveis, além de ficar difícil sustentar isso ao longo do tempo, eu deixo de equilibrar as outras categorias. Então, finanças é assim, quanto eu vou poupar por mês, ou qual é o bem que eu quero adquirir ao longo do tempo, ou como que eu vou gerenciar a distribuição de renda, como que eu vou fazer para aumentar o meu ganho, enfim, então tem a ver com isso. Educação. Educação você pode pegar, sempre quando não tem muita referência de que colocar, pega o que você entende como referências de pessoas que te inspiram. Então, por exemplo, diz que as 10 maiores, as pessoas mais influentes e poderosas do mundo, né? Bill Gates, Oprah Winfrey, Oprah, né, que é o nome dela, a Warren Buffett, Elon Musk, eles têm alguns bons hábitos, né? Um deles, por exemplo, na parte de educação, eles têm uma média de leitura de 16 livros ao ano. Então você pode colocar aqui na educação, ler 16 livros, ou concluir um MBA, ou fazer um curso da minha área por semana, curso rápido, enfim, colocar alguma coisa. E sempre ao colocar a ação, olhe como aquilo se conecta com o seu propósito. Aquele verbo que você elegeu, que vai tornar a vida das pessoas com quem você relaciona melhor, como que essa educação torna a vida do outro melhor. Por exemplo, a educação pode ser numa área fora do seu conhecimento de trabalho. Então, por exemplo, vou fazer um curso ou uma leitura para me ser uma pessoa mais calma. E por quê? É uma educação, eu estou aprendendo algo novo, porque tendo mais calma eu vou me relacionar melhor com as pessoas com quem eu convivo. Olha que interessante, lazer. Inclusive lazer, se a gente não coloca na nossa prioridade lazer, muitas vezes a gente deixa o lazer para depois. E o depois vai passando, vai passando, vai passando, e a vida passa muito rápido. Então o lazer também precisa ser colocado aqui. E é importante escolher o tipo de lazer, né? Se a gente for seguir aí o que as redes sociais e as influências digitais aí nos colocam, parece que lazer é encher o caneco e ficar sem fazer nada durante o final de semana inteiro. E não necessariamente. O lazer pode ser você fazer uma visita para um local novo, conhecer uma cidade nova, se conectar com a natureza. Então tem a ver com isso e como isso se conecta com o seu propósito. No eixo familiar, família, coloque aqui todas as questões que você convive no seu dia a dia. Então, por exemplo, pais, irmãos, familiar assim que você convive, né? Avô, primo. Então, aqueles familiares, como que você vai nutrir? Qual vai ser a sua agenda de nutrição? Porque, quer ver uma coisa que acontece frequentemente? Eu adiciono uma pessoa querida que eu não vejo há muito tempo no Facebook. Como se isso fosse, olha, me relacionando com ela de novo. E você só adiciona, manda um oi, como é que tá? E nunca mais fala com ela. Relacionamento é nutrição, é contato, é ligar, é falar, é se interessar genuinamente. Então tem a ver com isso. A gente poderia colocar o cônjuge dentro da família, mas a gente destaca ele porque o cônjuge é uma relação de adultos. Então muitas vezes existe aquela relação dentro do relacionamento de cônjuge em que um é maior que o outro. Seja pela questão financeira, seja pela questão da aparência física, pela força, enfim. Em que o cônjuge, buscando ser adultos, pares, de mesmo patamar, a relação muda. Então você colocar o que eu vou fazer para tratar essa relação como uma relação de igual, né? Então nesse sentido colocar ações para isso. Na parte da empresa, na parte no eixo profissional, empresa é você colocar aquilo que você entende que como a empresa vai ser caminho para você crescer, superar, né? Como você vai evoluir dentro da sua carreira através da empresa, ou seja, como que você vai contribuir com a empresa e como que a empresa vai contribuir com você para a sua evolução. Agora, o trabalho,
O trabalho tem a ver com você olhar para aquilo que você faz e aquilo ser motivo de alegria. Aquele sentimento de quando acorda na segunda pela manhã, tá feliz de fazer o que faz. Esse é o trabalho, porque você entende que você está colocando suas habilidades, seus dons, seus talentos no seu dia a dia. Isso é trabalhar com significado. Isso é espiritualidade no negócio. Isso é transmutação. Relacionamentos, mesma coisa que a gente colocou agora, né? Relações familiares. Amigos precisam ser nutridos. Se a gente não coloca na agenda nutrir as amizades, nutrir as relações, é comum a gente passar o ano inteiro e no máximo mandar uma mensagem no WhatsApp quando for aniversário, quando muito. Então amigos precisam ser cultivados, a gente precisa organizar a agenda para colocar um jantar, um almoço, um passear com os cachorros no parque com aquele amigo ou com aquela amiga querida, é muito importante. Tão importante quanto cultivar a amizade é desatar os nós. É resolver aquela relação, aquele novelo, com os desafetos. É perdoar aquele que a gente muitas vezes carrega, até nem lembra mais, mas carrega no peito. Pedir perdão, esse é o ato sublime. Pedir perdão para aqueles que muitas vezes eu posso ter ofendido. Mesmo que o outro não espere esse perdão, você não está esperando que ele atenda e aceite seu perdão. Simplesmente pedir perdão para que você tire de você esse peso. Na questão espiritual, conceber Deus, né? O que é Deus na sua concepção? O que é essa energia positiva? Quais são os sentimentos que eu tenho que nutrir dentro de mim? Ou seja, como que eu vou analisar? Lembra que nós temos aquele administrador, veja que a abinha aqui embaixo chama-se visão do administrador de sua vida. O administrador de sua vida, que é o seu eu maior aqui, ele está vendo como você está agindo e como que você vê Deus. E para você ver Deus, você precisa se relacionar com Ele. Então se relacionar com Ele é como? Práticas de caridade, você segurar aquela raiva em vez de xingar o outro, conseguir manter isso, são formas de se relacionar com Deus. E práticas espirituais, você pode colocar isso como uma meditação diária, uma leitura de um trecho da Bíblia, você plantar, cuidar de um jardim, em que aquele jardim representa a sua relação com a natureza. Então aqui é uma visão muito mais significativa de como fazer o seu planejamento. Eu, do fundo do coração, espero que esse conteúdo aqui chegue até você com a melhor abertura possível e que você consiga usar desse material para olhar para o seu horizonte e falar, poxa, a vida é muito bela. Por mais que a gente tenha dificuldades e tenha medos que nos afrontam, a vida é muito bela e precisa ser bem vivida. Uma excelente semana e que o seu dia seja abençoado. Até!